profissionais, nós somos pessoas. Antes de ser professor, de ser auxiliar, de ser motorista, de ser diretor, de ser coordenadora, nós somos pessoas que estamos ali, de algum modo, demandando de algum cuidado. E essa tarde vai permitir que a gente pense o quanto de cuidado nós estamos dando a nós e ao outro. E aí, e antes de iniciarmos, eu gostaria de me apresentar, porque eu costumo dizer que a gente só se conecta com o que a gente conhece. A gente só escuta e a gente só leva para a vida quando a gente se conecta com o outro. Quando a gente conhece a história, quando a gente desenvolve um afeto. Então, nada mais justo do que conhecer vocês e que vocês me conheçam. Como o Ricardo falou, meu nome é Thalita, eu sou psicóloga escolar pela rede municipal. Atualmente eu atuo em São João da Fortaleza, Juá e Betânia, em algumas escolas. E depois daquela formação, eu acabei tornando ali o lugar de formações um lugar possível também para expandir essa rede de cuidado. Não somente para as escolas que eu atuo, mas para toda a rede. Eu sou formada em psicologia pela faculdade do 10º, então passei um tempinho em Aracaju graduando, buscando ali conhecimento e repertório para conseguir trazer, porque uma das principais demandas que a gente tem é justamente a falta de acesso à saúde mental quando a gente fala de interior. Então, nesse percurso, eu graduei em psicologia, sou pós-graduada em psicologia escolar, em neuropsicologia, em psicanálise, e até o final do ano eu serei graduada em atenção pública e saúde mental também, Deus me permita. E eu quero que essa tarde seja uma tarde de troca, de experiências, que vocês não apenas escutem, mas que vocês falem. A ideia dessas formações, desses encontros, desses momentos, é que a gente possa construir a partir da nossa vivência. Nada adianta eu chegar com todo o repertório que eu construí, com o slide que foi feito, com tudo que vocês prepararam, se isso não se conectar com a realidade de vocês. O que de fato faz sentido para a vida de vocês. Porque com certeza, cada um tem um lugar diferente de cuidado aqui. Cada um enxerga de uma forma o que é o cuidado e o que é ser cuidado. E quando se trata de Setembro Amarelo, muitas vezes tem um tanto desse tato de se falar de cuidado, mas a gente quer expandir isso. Nós vamos falar do Setembro Amarelo, dessa dinâmica que acontece nesse mês. Mas, para além disso, nós vamos falar de pessoas e como essas pessoas precisam ser cuidadas, inclusive nós. E aí, para iniciar, eu gostaria que vocês pensassem qual foi o último gesto de cuidado que você fez por si. Se a gente não lembrar, também não tem problema. O silêncio também faz parte. Às vezes há dúvida. O que é cuidar mesmo? O que foi que eu fiz para eu cuidar? Às vezes é segredo, não quer falar. Tem também, né? É para falar. Eu iniciei meu tratamento, eu já estava com 3 meses, eu adiantando, por problemas de saúde, mas eu não iniciava. Então, aquilo ali foi muito bom para mim, iniciar. Esse movimento de cuidado. Qual foi o último gesto de cuidado que você fez por alguém? Pensem como é que a gente cuida do outro aí nesse cotidiano. Eu acredito que todo mundo faz um pouquinho, né? É você ouvir, é você dar suporte. Em geral, nós que trabalhamos com a gestão, Ricardo, quase sempre estamos sempre fazendo algo por alguém, às vezes até esquecendo da gente. Mas, assim, é muito mais aquela questão de você ouvir, né? Perceber, que é super importante também, se aproximar, conversar, entender. Eu acredito que, por nós, às vezes, nós acabamos um pouquinho esquecendo, né? Mas pelos outros a gente faz um pouco mais. Apesar de que, como o Gerson disse aqui, às vezes, nós nos cuidamos também, né? Cada gesto que você faz com o seu corpo, com sua mente, também é uma forma de cuidado com você. Né? Então é super importante. Eu mesmo preciso começar a cuidar de mim. Luiz Carlos. Mas, assim, acho que nós fazemos isso quase que o tempo todo, né?
é apoiar o outro, conversar, é sentir o outro, isso é super importante. Às vezes eu vivo muito isso, que é de presenciar e observar. Fulano, vem aqui, algo não está bem, calma, chega aqui, vamos conversar. Então, acho que todo mundo faz um pouquinho. E eu agora, esses últimos anos, mais ainda, né? Essa questão de perceber como está o outro, de se colocar sempre no lugar do outro, entender a situação também. É super importante. E agora eu estou igual a Adriano, tenho que começar, tenho que iniciar esse processo de mim. Né? Vou pegar essa contribuição de Luiz Carlos já para a gente pensar algumas provocações. É uma das principais questões que vocês precisam conhecer ao decorrer desse processo. Eu gosto de momentos que a gente inquieta. Eu não gosto de nada muito novo. Pra gente, tá bom? Porque muitas vezes a gente precisa tocar ali em algumas percepções pra gente perceber de um outro ângulo, de uma outra forma. E aí eu vou pegar isso que o Luiz Carlos trouxe. Ele pontuou duas coisas que eu acho importante a gente pensar. A primeira, quando ele pontuou que muitas vezes nós fazemos muito pelo outro, damos muito pelo outro e não nos damos, não olhamos para nós. É quase que impossível a gente dar pelo outro aquilo que a gente não tem. Porque muitas vezes a gente usa o cuidado com o outro como uma forma de suprir a nossa falta de cuidado. Porque, como diz Bauman, nós somos seres interesseiros. Quem nunca se irritou quando alguém falou? Tá vendo? Fulano está ali por interesse. Porque a gente liga que o interesse é algo ruim. Mas nós somos interesseiros. É um fato. Quando o Ricardo me chamou aqui, ele tinha um interesse que eu viesse. E agregar em alguma coisa na vida dele. Quando eu aceitei, eu tinha um interesse de agregar alguma coisa na minha. Da mesma forma que quando eu ajudo o outro, eu tenho um interesse de suprir alguma falta ali que está chegando. Às vezes eu não consigo olhar para fazer por mim, porque vai demandar de muitas outras coisas, mas eu consigo olhar e fazer por Adriana. E aí um outro movimento que muitas vezes é interessante se pensar é que o cuidado ele parte de um movimento presente. E aí eu usei até essa frase na CEMEG, na formação que nós estávamos, porque muitas vezes a gente precisa pensar a diferença de ato e atitude. Quando a gente pontua que o cuidado é um ato, vocês pensam o quê? Fulano está ali com um ato de cuidado. Uma ação, geralmente pontual, né? Obrigação. Ação, obrigação. Seria algo passageiro, né? Só naquele momento, um ato. Uma atitude já espontânea, permanente. Um processo de ação e resposta. E quando a gente pensa que o cuidado é uma atitude, vocês conseguem perceber alguma diferença? É o João Deren, né? Uma passagem O que nós vamos construir hoje é justamente pensar que o cuidado conosco e com o outro tem que partir de uma atitude e não de um ato. Um ato é, eu vi Ricardo precisando, vou lá acolher, eu vou ajudar. Uma atitude é uma construção diária de pequenos atos de cuidado com o outro e comigo. É parar para escutar, como o Luiz Carlos falou. É iniciar um tratamento que às vezes a gente está ali postergando. É uma coisa que tem uma continuidade e não somente um lugar de obrigação enquanto algo pontual. Aconteceu, eu vou fazer. Vou usar o exemplo de Adriana. Será que se os nossos adoecimentos físicos não se agravassem, nós buscaríamos tratamento rápido? Ah, não tem a casa para limpar, eita, hoje eu tenho que ir para a roça, ai, tem plano de aula para fazer, ai, amanhã eu tenho que ver um negócio do meu filho, sexta-feira eu tenho... Depois eu tenho...
aí é onde a gente precisa pensar que, quando nós adoecemos, que estamos ali no hospital, a gente vai e a gente volta, a casa não desmoronou, os animais não morreram na roça, o plano de aula não gerou nenhum grande impacto, e os filhos estão vivos e na maioria das vezes estão cuidados. Porque uma das principais questões do cuidado é o nosso senso de urgência. A gente coloca que tudo é urgente. O plano de aula é urgente e aquilo é urgente. Só que quando a gente olha para nós, o nosso cuidado não é urgente. O nosso cuidado dá para deixar. Ah, outro dia eu passar a unha. Ah, não. Ah, dormir 8 horas por dia, não. Eu vou trabalhar até mais tarde, eu durmo 6. Eita, eu tô com a dor, mas eu tenho que limpar a casa. Vou ali limpar a casa. Eita, meus alunos precisam disso essa semana, não vai dar, vou ter que fazer. Só que isso vai juntando, e juntando, e juntando. E aí o cuidado se torna algo distante, quando na verdade deveria ser algo próximo e presente. Porque não tem como a gente cuidar do outro se não existe forças para isso. Quando a gente olha em nível social, a forma mais fácil de manipular alguém é pelo cansaço. Você já viu alguém cansado ter força para reagir? Vou pegar o exemplo das crianças. Geralmente a gente diz o quê? Vou deixar ela correr, 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 brincar até não querer mais para ela cansar. Porque o cansaço é uma forma de dominação. Quanto mais cansado nós estamos, quanto mais ausente de cuidado nós estamos, mais fácil é de ceder às pressões. Mais fácil é de entrar no loop de eu tenho que fazer, eu tenho que fazer, eu vou fazer. Porque quando você se permite cuidar, quando você permite descansar, você entende que nem tudo é tão urgente. Porque uma das coisas é fato. Você é substituído em qualquer lugar, exceto na sua própria vida. Um filho fica sem uma mãe recém-nascida. E a gente acha que é impossível. Porque, né, como é que aquele serzinho tão pequenininho vai ficar sem uma mãe? E quantas vezes a gente não vê isso acontecendo? Todo e qualquer lugar nós somos substituíveis, exceto na nossa própria vida. Não tem como eu falar, olha, Dandara, deixa eu entrar aí na sua vida e eu vou viver com você. Não existe. Por isso que o cuidado ele precisa ser pensado em uma lógica coletiva para além de uma lógica individual. Porque quando a gente fala de escola, a escola se torna uma rede de cuidado. Porque muitas das vezes nós passamos mais tempo aqui dentro do que lá fora. E muitas das vezes nós levamos o que construímos aqui dentro para as nossas dinâmicas de vida lá fora. Se o lugar que eu estou me adoece, eu levo isso para as outras relações. Eu chego em casa, eu não aguento mais aquele trabalho, misericórdia. E aí um momento que deveria ser um momento de tranquilidade, de descanso, se torna mais um momento de reclamar de uma coisa que a gente já está nos adoecendo. Da mesma forma que muitas vezes, quando a minha vida lá fora não está tão interessante, eu acabo trazendo para o trabalho também, porque a gente não tem uma gavetinha de separar. Não, isso aqui é trabalho, isso aqui é vida pessoal, isso aqui é vida social. Ninguém tem um HD externo para colocar ali separado as coisas. E isso muitas vezes faz com que a gente vá ali tendo gotas que vão sendo pingadas de um copo até transbordar. E aí, para falar um pouco mais sobre esse lugar de cuidado, a gente pensa que ser cuidado é o que nos permite cuidar. Quando a gente pensa em falar sobre o cuidado, e vocês estarem aqui presentes hoje, é porque vocês estão se permitindo ser cuidados de algum modo para que vocês possam cuidar dos colegas de vocês, dos alunos que passam diariamente por vocês, das pessoas que estão em casa esperando vocês voltarem. Porque não tem como cuidar do outro se eu não me permite cuidar. Vocês conhecem aquelas pessoas que fazem tudo por todo mundo. Pode estar doente, mas se ligar, não, eu vou, não se preocupe não que eu faço, eu dou conta. Mas não pega o telefone para dizer, fulano, hoje eu preciso que
você vem aqui me ajudar para eu não estou perto. Porque aceitar ser cuidada, muitas vezes é mais difícil do que achar o cuidado. Porque isso parte de uma percepção nossa. Muitas vezes nós temos uma rede de cuidado pronta para nos ajudar, que não serve para nada. Porque se eu não sei o lugar de cuidado, e se eu não me permito ocupar esse lugar, a rede se torna uma rede para nada. Se fragiliza. Porque quando a gente se permite cuidar, ser cuidada, na verdade, a gente assume um lugar de fragilidade. E assumir esse lugar de fragilidade nem sempre é justo. Boa tarde, seja bem-vinda. Justamente porque quando a gente vive de uma lógica que o discurso é você tem que ser forte, você tem que dar conta, se você pegou, você que aguente. Quem é que quer ocupar um lugar de frágil? Todo mundo quer vestir ali sua capa do super-homem da Mulher Maravilha e eu vou dar conta do mundo e aí se acabou. Então, ser cuidado, se permitir ocupar esse espaço de cuidado, é tão importante como sem ter quem cuide. Porque muitas vezes a gente tem quem cuide, mas não se permite ocupar esse lugar. E aí a gente traz para o corpo, quando ele fala que cuidar de si é também cuidar do mundo que se constrói. Porque não existe um cuidado que se isola. Vou pegar um exemplo de um adoecimento que nós temos filhos. Estou sentindo aqui uma dor, aconteceu alguma coisa. Eu preciso de uma rede, com pelo menos 2 ou 3 profissionais para conseguir me ajudar. Eu preciso ir no médico. Só que para chegar nesse médico eu ainda preciso passar por uma clínica, por um PSF, por alguma instituição. Então eu preciso passar já por alguns profissionais para alcançar o médico. Na maioria das vezes esse médico passa um exame, então você vai depender de outro profissional ali. Que muitas vezes passa para um outro médico, que passa por um remédio, então você vai precisar de um farmacêutico. E que muitas vezes você vai precisar de pessoas que estão à sua volta para te ajudar. Vocês já perceberam que quando às vezes nós temos alguns adoecimentos, que às vezes precisa de uma cirurgia, precisa de um repouso, não, depois eu faço, deixa eu entrar nas férias que eu faço. Não, depois eu dou um jeito. Não, não vou fazer não, isso aqui eu faço depois, isso aqui não tem importância não. Porque muitas vezes a gente pensa que não vamos ter quem cuide e que a nossa saída vai fragilizar tudo. Porque se existe uma questão que às vezes é difícil de aceitar, mas que a gente precisa, é que todo mundo tem um ego que se acha no lugar de eu sou muito importante. Eu não posso sair, não preciso daqui de uma hora. Deus o livre. Ah, e se eu sair de casa, a casa vira de cabeça para baixo. Se eu sair da escola, pronto. Quem vai fazer a merenda? Quem é que vai pagar o aluno? Quem é que vai mandar os avisos? E aí, quando a gente olha para esse cuidar de si, é cuidar do mundo que se constrói à nossa volta, isso traz um sintoma social muito grande. A nossa sociedade está adoecida. E quem é que cuida das crianças? Os adultos. Consequentemente, a nossa próxima geração vai estar adoecida também se nós não olharmos para esse compromisso social, que é o compromisso de cuidar. Porque não existe um ambiente saudável, seja em casa, seja na escola, seja em uma relação de amizade, seja no namoro, no casamento. Não existe relação saudável com indivíduos adoecidos. Não tem como eu construir uma criança com percepção de saúde e de cuidado se eu não enxergo isso para mim. Porque assim, quando a gente principalmente fala de criança, a criança ela aprende muito mais pelo que ela vê do que pelo que ela ouve. Se você diz, olha, não pode fazer isso, e você vai lá e faz tudo ao contrário, a criança vai ter, vixe, como é que
só se ela faz tudo ao contrário? Como é que ela diz que, né? Ela quer cuidar de mim e ela não se cuida? Quem é mãe aqui? Vocês já ouviram a frase que já disseram? Pelo meu filho eu dou a vida. Vocês são capazes de dar a vida pelo seu filho, mas vocês não são capazes de parar para cuidar de vocês, para acompanhar a vida do filho de vocês. Vocês são capazes de entrar muitas vezes na frente de uma bala para eles ficarem vivos e vocês morrerem. Mas muitas vezes nós não somos capazes de dormir bem para conseguir cuidar dele com paciência no outro dia. Nós não somos capazes de tomar uma medicação correta, de dizer um não quando aquilo vai nos fazer mal. Porque muitas vezes, gente, a gente pensa sempre no muito. Eu sou capaz de dar minha vida por fulano. Mas será que fulano quer me ver na morte ou quer me ver acompanhando a vida dele em crescimento? Porque eu particularmente quero que quando minha filha chegue ao mundo, eu a veja alcançando as metas dela. E não que ela saiba que se ela precisar eu vou morrer por ela. Porque muitas vezes é muito mais fácil a gente pensar no que está longe, porque é difícil de fazer, do que no que está perto, porque a gente precisa se responsabilizar para fazer. Porque se eu penso, eu dou a minha vida para fulano, é muito raras as situações que você vai precisar fazer isso. Mas é muito cotidiano a situação que você vai precisar dizer um não para você dormir, que você vai precisar comer bem, que você vai precisar tomar um remédio, que você vai precisar fazer uma atividade física, que você vai precisar abrir mão de alguma coisa. Muitas vezes a gente joga as coisas lá em cima, porque lá em cima é difícil de alcançar. E aí a gente passa a condicionar o nosso cuidado. Aires, ele fala de um autocuidado ampliado, que é o cuidado que inclui o contexto, a rede, as condições de vida. Quem nunca condicionou o cuidado para alguma coisa? Quando isso acontecer, eu faço isso. Quando isso acontecer, eu cuido daquilo. Não, quando eu receber mais, aí eu vou buscar um médico para fazer o tratamento. Não, quando a vida estiver mais tranquila, aí eu começo a terapia. Não, agora não dá não, porque agora tem muita coisa, eu preciso fazer isso. Isso é uma forma de não se cuidar. Porque olha pela lógica. A terapia ela vai te ajudar a resolver conflitos e alcançar o que você deseja. Se você já pensa que você precisa, não está bem para ir para a terapia, você não tem que ir para a terapia. Se você vai esperar, não, quando isso aqui passar eu vou no médico. Se você vai esperar aquilo passar para ir no médico, o médico já perdeu a serventia. Muitas vezes a forma de a gente condicionar o nosso cuidado é uma forma de não se cuidar. Porque virou a lógica oposta. Não, quando isso acontecer eu faço isso. Não, quando o meu filho tiver 5 anos, aí eu vou começar a ir para a academia. Não, quando os alunos, né, alcançarem tal coisa, aí eu vou dar uma desacelerada da escola. Aí o que é que acontece? A gente alcançou aquela meta que parecia muito. Não, mas quando acontecer isso aqui, porque isso aqui ainda não está bom, ainda tem que acontecer aquilo ali. Aí eu vou e faço. E isso vai nos afastando da vida e nos levando justamente para a morte. Porque a gente não morre somente quando o último batimento acaba ali. Muitas vezes nós estamos mortos em vida. Quando a gente para de viver e passa a sobreviver. E sobreviver, gente, é uma coisa que é função básica da gente. Mas que a gente não deveria ocupar esse lugar. A gente aprende a sobreviver às dores, a gente aprende a sobreviver às mágoas, a gente aprende a sobreviver aos processos. Só que a gente tem que aprender a viver para além deles. Muitas vezes a gente condiciona o lugar perfeito. O lugar perfeito para que as coisas aconteçam, para que o cuidado aconteça. E existe um lapso entre um cuidado real e um cuidado ideal. Um cuidado que é possível. Se eu fico esperando o momento que todas as peças se encaixam, esse momento não vai chegar.
Porque a vida não vai parar para a gente viver. A vida não vai parar para que a gente se cuide. Ricardo não vai parar de mandar mensagem que a CEMED está cobrando alguma coisa. Para que vocês possam dormir. Dandara não vai parar para dizer, gente, olha, vamos parar a escola uma semana para todo mundo cuidar de vocês. A gente consegue parar uma tarde para promover o momento. Mas os outros 365 dias do ano? Que muitas vezes a gente não tem como parar. Que o outro não vai parar e a vida não vai deixar de existir. E aí é justamente o momento de a gente pensar que o cuidado ele não tem que ser o cuidado ideal. Porque muitas das vezes, quase 100% das vezes, nós não temos o lugar ideal de cuidado. O lugar ideal de cuidado envolve a parte socioeconômica. E a gente sabe que a gente vive numa realidade, principalmente hoje, que isso não abrange. É uma mínima parcela do Brasil que vive com o básico em nível astronômico de dinheiro. Enquanto todo o restante sobrevive com o que eles colocam que é o máximo. Então, quando eu penso que cuidado tem que ser no cenário ideal, isso nunca chega. Porque por mais que eu melhore minha condição socioeconômica, por mais que minha família esteja ali bem, por mais que eu esteja alinhada no meu lado profissional, por mais que meu relacionamento esteja bom, sempre vai ter alguma coisa faltando. E aí quando a gente pensa no cuidado ideal, é aquele que depende que tudo esteja dentro das nossas expectativas. Vou usar o meu exemplo aqui hoje. O ideal seria o quê? Vou parar minha agenda na quarta-feira para conseguir me organizar certinho e para Serra Grande estar com vocês aqui hoje. O ideal seria isso. O real foi, estou com 3 pacientes em crise precisando de atenção, tenho que terminar de montar o planejamento do Setembro Amarelo das 3 escolas até as 10h30, para conseguir me organizar a tempo de me arrumar e ir. Dantas chegou, era meio difícil. Se Dantas esperar aí 10 minutos que eu vou almoçar. Ele não, tá, tudo bem. Se eu lido somente com o que eu tenho enquanto ideal, eu ia chegar aqui frustradíssima. Ai, não consegui descansar o tanto que eu deveria para estar lá hoje. E quantas vezes isso acontece no cotidiano escolar? Vou pegar mais uma vez o exemplo de Carlos, sobre escutar e tudo mais. Quantas vezes a gente não quer parar de fato para escutar a pessoa? Nossa, eu queria encontrar todo mundo ali e estar presente com todo mundo, escutar, acolher. Só que muitas vezes nem sempre é possível. E muitas vezes o cuidado possível é, eu encontrei Carlos e eu consegui escutar Carlos, mas eu não consegui escutar Dandara nem a Adriana hoje. Muitas vezes eu não vou ter acesso a tudo que está ali envolvido em um cuidado ideal. Porque, como eu falei agora há pouco, envolve muitas outras esferas para além do querer. E muitas vezes a gente começa a comparar o que é cuidado. Principalmente porque hoje acho que todo mundo é, pelo menos, cronicamente online de algum modo. Todo mundo tem Facebook, WhatsApp, Instagram, TikTok, Kawaii. E vocês terem noção, no último ano se movimentou 73 bilhões de reais na indústria do bem-estar. E é a época que nós mais estamos doentes. A conta não fecha. Porque a gente começa a se cobrar um cuidado performático. Não, eu preciso seguir a alimentação da nutricionista. Só serve se for da nutricionista, que é a melhor de todas. Mas não serve a minha alimentação, que eu vou lá e vou comer arroz, feijão, carne, que eu sei que é o básico de uma alimentação saudável. Não, só serve para academia se eu tiver o look para tirar uma fotinha do espelho. Senão não serve. Se não for na academia bonita, também não vou. A caminhada ali não serve. Porque a caminhada só vai servir se você tiver um tênis de placa de não sei o que custa R$ 1.500.
Lavar o rosto e passar o hidratante dia não serve. Só serve se você lavar o rosto com a Roche-Posay, passar 50 mil passos de skincare, para que você coloque ali uma vela aromática no seu momento de autocuidado. Assistir uma novela com a família e conversar? Não pode, tem que ser um momento de um filme, de um pipoca, de um brigadeiro. E aí a gente deixa de ter o nosso cuidado, porque a gente entende que cuidado é performance de mídia. Não, isso daqui não vai me servir não, porque o que serve para o meu sono não é desligar o celular e deitar, é tomar magnésio inositol. E isso, gente, mais nos adoece do que nos cuida. Porque quantos de nós tem capacidade de ter essa rede de cuidado disso tudo? É impossível, porque primeiro nós não temos tempo, segundo, demanda economicamente muito da gente, e terceiro, que não tem como a gente viver uma vida que a gente pode fazer alguma coisa se for para performar. Esses dias eu estava lendo um artigo e aí o autor trouxe justamente uma crítica que muitas vezes as pessoas estão escolhendo o médico pelo consultório que ele atende e não pela qualidade do atendimento para conseguir postar foto do consultório. E isso não me assusta porque de fato muitas vezes isso acontece. E aí a gente começa a se comparar a realidade de A com a realidade de B e a realidade não vai fechar. Vou pegar aqui o exemplo de vocês quando a gente falou dos filhos. Hoje eu sou solteira, não tenho filhos. Vocês provavelmente têm filhos, têm demandas ali de casa. Se você for comparar o seu cuidado com o meu, vocês vão se cobrar. Porque, logicamente, eu tenho muito mais tempo do que vocês. Ah, não serve não. Aí tá vendo? Fulano se cuida. Tem tempo, não faz nada. Agora vai inventar de me cuidar, porque tá de coisa que eu tenho pra fazer. Porque a gente tende a comparar o cuidado. Não, ela tem tempo de parar 2 horas para ir fazer tal coisa. Eu não tenho. Então eu vou parar 10 minutos e vou tomar um banho. É a minha forma de cuidar. Porque se eu comparo a realidade dele com a minha, eu vou gerar mais cobrança do que qualquer outra coisa. E o cuidado, ele não deve estar num lugar de obrigação, mas de um lugar possível para que vocês possam viver e não apenas sobreviver. Porque se eu comparo a realidade, que é uma realidade totalmente avessa, a minha realidade, nunca vai ser possível me cuidar. Porque sempre vai faltar alguma coisa. Então, quando a gente fala do cuidado ideal para o cuidado real e para o cuidado possível, é entender que nem sempre a gente vai ter a melhor situação, mas a gente sempre vai poder fazer o melhor dentro da situação que a gente tem. Às vezes a gente precisa ir. Agora eu não posso, então eu vou ali no PSM. Às vezes eu preciso de 8 horas de sono. Eu não tenho. Mas eu vou desligar mais cedo e eu vou dormir meia hora a mais. Às vezes eu estou no meu limite de cansaço. Ricardo me pediu alguma coisa. Ricardo, infelizmente hoje eu não posso. Vamos tentar na próxima? O cuidado muitas vezes começa por não que a gente não diz. Tanto para o outro quanto para nós. E aí a gente pensa em pequenas práticas de cuidado coletivo, visto que a escola é feita por todos nós. E como eu falei no início, não existe um processo que faça parte somente de um lugar individual. E aí eu trouxe 3 práticas simples que nós conseguimos abarcar não somente com os colegas, mas com toda a escola, com os pais, com os alunos. Validar emoções. Quando a gente fala de validar as emoções, você pensa em quê? Como é que funciona validar a emoção de alguém?
não negar a emoção que a outra pessoa está sentindo. Se a pessoa diz que está com medo, então valide. Acredite que aquilo ali é verdade. Está com dor, está triste, aceitar e acolher. Essa é a emoção. Exatamente. Vou citar exemplos do cotidiano para a gente conseguir visualizar melhor o que é validar a emoção. Aconteceu uma determinada situação com os e estou com medo que isso aconteça. Muitas vezes no impacto ali de imediato, a gente fica, mulher, não vai acontecer nada, você está com medo de quê? Pelo amor de Deus, você já fez coisa pior? Ai, você está falando por quê? Só por isso? Mulher, você está cansada só desses planinhos de aula e eu que dou com 3 turmas. E aí, muitas vezes, validar a emoção não é saber o que dizer, mas permitir que muitas vezes o silêncio diga por nós. Nossa, eu estou com medo. Olha, eu não entendo o seu lugar de medo, mas pode falar, eu estou aqui para te escutar. Porque muitas vezes o outro não quer uma solução, porque às vezes a gente nem tem solução para dar. Recentemente aconteceu uma situação que um aluno chegou para mim e trouxe uma situação que era uma situação social, que ia depender de CRAS, CREAS. Eu falei, olha, eu não tenho como lhe dar uma solução para essa situação, mas eu tenho como lhe dar o meu tempo para disputar. Porque existem situações que o outro não quer que você direcione o que ele vai fazer ou como é. Ele quer ser escutado. Validar as emoções é entender que muitas vezes o que não dói em mim pode doer no outro. Da mesma forma, o que não me faz feliz pode fazer feliz o outro. E isso nem só para emoções desconfortáveis, não, isso é para coisas boas também. Quantas vezes um colega me chega, eita, consegui isso? E está feliz por quê? Eita, consegui dar conta dos planos de aula todinho essa semana. Não faz mais sua obrigação. Eita, os alunos hoje elogiaram a merenda. E tem que elogiar, e tem para comer. E a gente não fala, gente, que eu já escutei. Nossa, hoje eu consegui limpar a casa inteira. E vai viver na sujeira? E nessa situação da casa, era uma paciente que estava em estado de depressão, que ela não conseguia levantar para escovar o dente. Imagine a vitória que foi para ela limpar a casa. Muitas vezes a gente julga a dor e o espaço do outro partindo de nós. Se não me dói, se não me alegra, também não dói uma mais do outro. Só que a gente esquece que nós somos seres individuais que convivem coletivamente. Eu não tenho a obrigação de entender, porque para a gente entender a gente precisa passar por um processo de elaboração e ter ali um lugar cognitivo preservado também. Mas eu tenho a obrigação de saber que o outro pensa e sente diferente. Muitas situações as pessoas chegam, né, e a gente tem o costume de dizer, não, mulher, eu compreendo, eu entendo. A maioria das coisas a gente não compreende e não entende, principalmente a gente não viveu. Não, eu imagino. Eu não imagino, eu não estou no seu lugar. Todos nós estamos aqui participando da mesma coisa. Cada um vai sair com uma percepção diferente. Então eu não consigo imaginar vocês vão levar daqui hoje. Pode ser que vocês saiam ali na porta e digam, nossa, que tarde maravilhoso. Pode ser que vocês saiam na porta e digam, meu Deus, que perda de tempo. E vocês estão no mesmo ambiente. Porque nós estamos coletivamente, mas nós temos nossas próprias questões. E quando se trata de ambiente de trabalho, é ainda mais delicado porque muitas das vezes nós não entendemos e não sabemos a vida da pessoa lá fora. Eu não sei o que dói em Adriana, porque a Adriana só chega na escola sorrindo. Eu não sei o que Dandara pensa sobre tal coisa lá fora.
Porque muitas vezes, por mais que o espaço de trabalho consiga construir um vínculo de afeto, ainda assim é um espaço de trabalho. E quantas lutas, quantas dores a gente não tem fora daquele portão? Então, como é que eu posso dizer que o que a Adriana está chorando, dizendo, é bobagem? Como é que eu posso dizer que a celebração que o Ricardo teve, só isso ali? E muitas vezes a gente tende a comparar a situação de fulano com a de ciclano. Não, Adriana, não fica assim não. Carlos passou pela mesma situação, mulher. Você tá vendo ele lá em fora? E aí gera, além da cobrança, né, de estar já sentindo aquilo. Mas por que eu estou sentindo isso? Eu sou fraca. E isso adoece ainda mais. Criar espaços de escuta entre a equipe. Gente, a fala cura. Mas para a fala curar, a gente precisa ter um espaço seguro de escuta. Ninguém se permite falar se não se sentir seguro. Ninguém se permite falar se não se sentir escutado. Tem coisa pior do que quando você está falando com alguém, a pessoa está aqui. Você está me escutando? Então, pode falar, diga. Aí você falando com a pessoa. Você me escutou, fulano? Escutei, mulher. Diga, fale. Se eu já estou em sofrimento, pronto. Ninguém quer me escutar, ninguém quer saber de mim. E aquilo ali aumenta. Então, criar espaços de escuta é tão importante quanto pensar em espaços de fala. Porque como eu pontuei agora há pouco, quando a gente falou de validar as emoções, eu só consigo falar se eu me sentir segura. E é muito fácil falar comparado ao poder da escuta. Vocês já ouviram ou já pensaram na diferença entre ouvir e escutar? Ouvir é muito diferente de escutar. Todo mundo que tem a capacidade auditiva vai ouvir. Mas para a gente escutar, nós precisamos ter algo que se chama humanidade. Empatia. E nos tempos de hoje, muitas vezes isso é difícil. Porque a gente está sempre pensando no próximo compromisso que a gente tem. Na coisa que a gente tem que resolver. Então é muito difícil parar para escutar de fato. Para permitir que o outro traga. E principalmente se o que o outro está trazendo é uma questão que mexe comigo. Então criar esses espaços é importante para que vocês possam se acolher enquanto uma rede de cuidado mesmo. Thalita, então todo mundo vai ter contato com todo mundo? Não, porque a gente sabe que naturalmente às vezes a gente se aproxima de uns e se afasta de outros. E não necessariamente a gente vai ter ali vinculação com todo mundo. Porque faz parte. Mas criar espaços onde vocês se permitam falar e serem escutados, sem julgamentos, né, sem cobranças, sem esse lugar de mais um espaço, mais uma coisa para falar, mais uma obrigação, é importante para que essa rede de cuidado se amplie. E aí, pausar com qualidade não só por exaustão. Quantas das vezes a gente sente nosso corpo dando sinais que precisa dormir, que precisa descansar, que precisa fazer ali alguma coisa, a gente vai ignorando. Vocês já viram aqueles vídeos de direção? O sinal ficou amarelo, ó. Aí quando chegar lá na frente, o sinal está vermelho, o que acontece? Porque a nossa mente e o nosso corpo, ele dá sinais. Se eu sinto dores de cabeça do nada, se eu durmo e acordo irritada, se tudo me estressa, se meu cabelo cai, se eu não consigo passar 5 minutos assistindo a televisão, sem estar aqui mexendo no celular, sem estar mexendo na minha mão. Se eu sinto uma dor de estômago, que eu bebo água, meu estômago já está doendo.
Se eu fico tensionada, se um comercial de margarina me faz chorar, tudo isso é sinal que a nossa mente está precisando ali de um momento de escuta. E aí a importância que a gente pare por qualidade e não por exaustão. Porque quando a gente para por exaustão, a gente funciona igual um bombeiro apagando incêndio. A gente parou, porque o nosso corpo parou e a nossa mente parou. Aí vai vir outra situação que eu vou me colocar de novo, vai acontecer a mesma coisa. Eu vou viver no modo bombeiro apagando incêndio. E a vida não é para ser assim. Não é para você estar esperando a próxima coisa que vai acontecer de errado para você parar. Muito pelo contrário. É para você criar recursos para que justamente quando você perceber que, vixe, isso aqui já está meio lá. Eu tenho uma fisioterapeuta que ela me acompanha desde a época da faculdade. Quando eu sinto que meu trapézio começa a fisgar, ali em mim socorro que vai dar ruim. Porque na primeira vez que eu ignorei, eu travei o trapézio que está atendida no domingo. Porque eu não mexi isso aqui. Então hoje, quando eu sinto, não, isso aqui já está um pouquinho duro, já está fisgando, ali precisando de liberação. A depressão, a ansiedade, as questões emocionais, elas funcionam da mesma forma que as questões físicas. Para uma pessoa chegar a uma depressão profunda, ela precisou passar pelas outras etapas. Para uma pessoa chegar em uma crise de ansiedade que precisa ser hospitalizada, ela também passou por outros sintomas e outros processos. Então, que a gente possa se permitir parar, não como uma forma de obrigação, mas como uma escolha para que a gente não precise adoecer para perceber o valor que tem a nossa saúde. Entender que o nosso cansaço não é igual dos outros, não é porque fulano carrega pedra, cansa mais que o não carrega. E muitas vezes fulano carrega pedra não é porque ele quer carregar, é porque ele não tem opção. E às vezes a gente tem as opções e a gente não quer utilizar e nem ver, porque a gente quer aqui se comparar para ver quem é que é o super-homem ou a Mulher Maravilha. Aí no final tá o quê? A sociedade toda adoecida, tomando o remédio que o vizinho indicou porque disse que é bom para relaxar os nervos, indo pro chat GPT para fazer terapia, assistindo vídeo motivacional. E aí vira uma bola de neve. Fez sentido para vocês até aqui, gente? Tá dando para entender tranquilo? Tá fazendo sentido para a realidade de vocês? E aí nós vamos pensar em uma dinâmica. E nessa dinâmica eu vou precisar de voluntários. Essa relação só existe para vocês. Porque se eu preciso estar numa relação, que eu preciso estar todo o tempo moldando o que eu vou falar para que aquela relação não se desfaça, aquela relação mais existe num desejo do que eu quero que tenha do que pelo que de fato é. Quantas vezes a gente não se vê em relações que a gente sabe que já está ali no triz para acabar, mas a gente lembra de quantas coisas boas a gente passou e a gente se prende àquela memória. E não existe nada que nos aprisione mais do que a memória do que foi bom. Então, que a gente possa pensar na comunicação como uma construção.
Se permita falar do que dói, do que incomoda, do que inquieta. E não espere chegar num lugar que o copo vai transbordar. Porque muitas vezes a gente tem a mania de dar chances. Não, foi só hoje. Não, se acontecer de novo eu digo. Não, se acontecer de novo eu falo. Mas a gente tem que cuidar do que é pouco. Não é do que é muito. Não é esperar que aquilo ali gire de uma forma que a gente não mais consiga controlar. Olha, Ricardo, hoje aconteceu uma situação. Foi a primeira vez que aconteceu, mas eu não me senti confortável. E aí, uma das questões que a gente pensa sobre essas conversas é que a gente já acha que vai gerar uma briga. Quem é que pensa que uma conversa difícil vai sair tudo bem? Na maioria das vezes a gente evita porque a gente acha que vai gerar uma briga. Só que o que gera a briga não é a conversa difícil, é a forma como essa conversa acontece. Se eu já chego, olha, Ricardo, você fez isso assim, 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 assim. Olha, não quero mais isso não. Quem é que vai ser atacado para não se defender? Isso é instintivo. Se eu estou em uma situação de perigo, ou eu ataco ou eu fujo. Então, muitas das vezes, o que adoece, o que fragiliza, não é o que você faz, é a forma como isso acontece. Olha a diferença de uma comunicação assertiva. Se eu chego dessa forma, o que é que vai acontecer? Ricardo vai se defender, ele não vai ser atacado, vai ficar ali. Às vezes é. Às vezes é. Olha a diferença de quando você chega e você fala do que é seu. Olha, Ricardo, aconteceu tal situação. Eu não me senti bem. Não foi confortável para mim. Eu não estou falando dele, eu estou falando de mim. E um dos maiores erros que a gente tem é falar do outro. Que o outro fez isso, que o outro fez aquilo. Só que o outro não está nem aí. Porque quem tem a capacidade de mudar somos nós. Como a gente reage, como a gente sente. Eu não posso mudar o que o outro vai fazer. Mas eu posso mudar a forma como eu reajo ao que o outro faz. Eu não posso falar, olha, Ricardo, não faça mais isso. Mas eu posso ter a dimensão que eu mostrei para ele, que o que ele fez me doeu. Existe, eu não coloquei aqui, mas é interessante, existe um livro que se chama Comunicação Não Violenta. E existem vários vídeos também, que se vocês colocarem, aparecem. E ele traz justamente sobre a importância da comunicação das relações e ele traz alguns passos que a gente precisa observar para que essa comunicação seja de fato assertiva. Geralmente a gente já vai julgando, porque é muito difícil observar sem julgar. Não, aconteceu uma situação ou duas, mas eu chego e digo, fulano também sempre chega atrasado, não tem compromisso. É um julgamento. A observação é, fulano na segunda e na terça chegou 15 minutos atrasado, tem alguma coisa acontecendo. Porque se o outro já está se sentindo julgado, aquela conversa já não vai ser interessante. Se a gente não sabe a emoção que a gente tem ali quando aquilo aconteceu, vira uma bola dentro da gente, a gente mistura a raiva com medo, com desejo, e aí fica uma bola e a gente não sabe nem o que fala. Eu preciso reconhecer o que eu senti naquela situação. Eu fiquei frustrada, eu fiquei com raiva, eu fiquei feliz, eu fiquei triste, eu fiquei magoada. Só que para reconhecer o que eu sinto, eu preciso ter um processo de autoconhecimento. E isso não é o outro que vai me ajudar. Mais uma vez somos nós. E uma das principais questões da comunicação é o não saber pedir, não saber verbalizar o que você quer. Quantas vezes a gente não cria atrito no ambiente escolar, no ambiente de família, porque a gente não pediu o que a gente de fato queria e quis que a pessoa supôs assim, que era daquele modo. Ao invés de falar, olha, eu vou precisar disso que você faça. Olha, eu preciso que você faça isso, viu? Pra quando? Pra quê? Como assim? Como é que vai acontecer? Aí chega no dia, não foi feito, mas eu não lhe disse que era pra fazer, eu achei que você sabia.
Eu vivenciei algo semana passada. Eu fiz 40 anos e nada na vida me abalou igual me abalou isso. Aqui na escola. Você se sente à vontade para falar? 40 anos eu tenho. E nada me abalou igual isso. Eu falei algo com uma pessoa no sentido de ajudar, entendeu? Porque assim, todos me conhecem aqui, eu sou um pouco explosiva no sentido de falar, eu falo mesmo. Inclusive no meu aniversário eu recebi várias mensagens, recebi dessa, da minha comadre, daquela ali onde falou que o diferencial meu é esse, é não guardar, é falar mesmo, quando eu quero falar. E aí eu falei e a pessoa não gostou, tomou como se eu quisesse diminuir. Isso me matou, de lá até aqui eu não tive mais paz, de jeito nenhum. Mesmo recebendo mensagem, onde a pessoa me pediu desculpa, eu também falei, mas sabe o carinho grande que eu sempre tinha por essa pessoa? Agora era enorme. Eu acho que nunca na vida eu fui tão realista quando as coisas que eu falava para essa pessoa. E quando a pessoa falou assim, sabe o chão, como se tivesse aberto uma cratera, não foi um buraco não, foi uma cratera daquela, um abismo que eu entrei. Nossa, de lá para cá, só tristeza. E aí é importante olhar para essa situação como quais caminhos a gente pode pensar nisso. Porque se a gente tem um afeto tão grande, o que é que se desfaz? E o que é que fica? E isso muitas vezes nos dá um caminho para pensar sobre o que fazer e como seguir. Quando eu cheguei em casa, não falei no momento, né? Depois, eu fui contar para meu esposo, eu também se bem feito, mas se meter na vida dos outros. Praticamente contou da qualificação. Ai, eu dei risada, eu me gosto de coisa isso mesmo. Aí entra a questão da comunicação, né? Como você dá. Gente, vamos conseguir escutar. Como você mesmo colocou, né, a questão da comunicação, que muitas vezes interfere nas relações, muitas vezes sempre, né? Tanto a comunicação vai interferir negativamente como vai interferir positivamente. Eu tento levar isso para mim também, porque a forma como a gente se expressa, às vezes a gente tem a intenção, mas a gente não consegue verbalizar e acaba gerando um mal-entendido, né? Apesar das boas intenções. E sabe com quem foi? Foi com o nosso filho, o gato. Eu sempre eu não posso guardar isso porque eu acho que eu morro. Eu falei algo com ele que ele não gostou. Sabe, ele explodiu assim, que todo mundo que estava com ele olhou para mim. Eu baixei a cabeça. Eu disse, nossa, eu não acredito. Você perdoou. Eu me perdoe, não Me perdoando também. Mas a gente já se externar. Como eu não posso olhar para ele e dizer que eu queria pegar? Eu não. Eu até externei para ela que ninguém sabia. Vinha de uma pressão, dias difíceis e copo não encheu ali, foi naquele dia. O copo encheu e transportou. Então, é bom esse momento para a gente estar refletindo sobre essas práticas que está transformando na vida do outro, né? Ela sempre fala, já tem anos que ela vem, sempre ela, olha, isso é assim, e eu já estou acostumado com o perfil dela, mas naquele momento, não soou bem, entendeu? Mas na frente de todos também quero pedir perdão, né? E dizer... É isso, né? É conhecer o Exatamente. É muito importante. A comunicação, ela sempre pode e deve ser aprimorada. Só que para isso acontecer, a gente precisa reconhecer. Não já fez isso? Olha o movimento. Eudade. Que ela teve de coragem de reconhecer. Ela é corajosa mesmo.
situação, eu já digo, eu não quero mais saber, eu não vou escutar, eu não vou falar, eu não quero mais saber de nada. Será que aquela relação realmente estava tão sustentada? Porque as conversas, elas servem justamente para que eu entenda, muitas vezes eu não consigo ocupar nem compreender um lugar do outro, mas eu consigo entender como aquilo feriu. Porque veio de mim. Eu sei que o que eu fiz machucou de alguma forma. Porque ninguém é um alecrim dourado. Que todo mundo fere e machuca, mas não fere ninguém. Todos nós temos uma parte tóxica. Se a gente não reconhece isso, a gente vive achando que o outro é o errado e as relações começam a se repetir. Por isso que muitas vezes quando eu falo da terapia, eu costumo dizer que nem todo mundo aguenta a terapia, porque nem todo mundo aguenta se olhar no espelho. E a comunicação é justamente isso, entender que muitas vezes o que eu fiz naquela situação que não deu certo, na outra eu vou aprimorar. Não, isso aqui não soou tão bem, então na próxima eu vou fazer isso aqui. Pedir desculpas, entender que muitas vezes não foi dito por maldade, não foi feito por desleixo, mas que foi a forma que eu tinha para fazer naquela situação. Foi como eu podia fazer, foi o que eu podia dar. Naquele momento eu podia dar aquilo. Hoje eu posso lhe dar mais, mas naquele momento eu só podia dar aquilo. Só que para a gente fazer isso, a gente precisa de um processo de reconhecimento. Tanto da importância da relação, quanto dos nossos próprios limites. Axel Honneth, ele tem a teoria do reconhecimento quando ele fala que a gente se constrói pelo olhar do outro. Na psicanálise a gente tem muito disso também. Ninguém vive isolado. Todo mundo quer afeto. Todo mundo precisa de afeto para viver de forma saudável. Só que os afetos, eles só se constroem quando eles passam pelo desconforto, pela dor, pelo sofrimento. Nós vamos sofrer na vida e nas relações. Isso é um fato. Só que a gente pode escolher como é que a gente vai passar por isso. O que é que a gente vai deixar aí, que é necessário, e o que a gente vai escolher ficar. E isso parte da comunicação com o outro e principalmente da comunicação que eu tenho comigo. Porque eu não posso lhe explicar uma coisa que eu não sei. Como é que eu vou lhe dizer qual é o meu limite, tá? Se eu não sei o meu limite? A conta não fecha. Então que a gente sempre possa ter esse lugar da comunicação como um processo de aprimorar mesmo. Porque é na comunicação que a gente evita que o corpo transforma. Tanto na comunicação, mais uma vez, externa quanto na interna. Porque o copo de Ricardo transbordou com a fala de Eudália. Mas imagina ali quantas gotinhas foram pingando naquele copo e ele foi deixando. Não, deixa pra lá, isso aqui eu vejo depois, deixa pra lá. Que a gente tem essa mania de deixar pra lá. Só que o pra lá não é longe não da gente, gente. O pra lá aqui dentro mesmo. E nós não somos depósitos de lixo. E nem temos a capacidade de deixar pra lá e esquecer. A gente só esquece de coisas que nos marcam dolorosamente, principalmente, por um trauma neuronal, se você caiu ali para a cabeça ter com amnésia, se você tem Parkinson ou Alzheimer, ou se aconteceu alguma doença degenerativa. Caso contrário, a gente sempre vai ter a capacidade de lembrar. Então, muitas vezes, se deixar pra lá que a gente deixa do dia a dia, nos adoece, porque a gente não esquece. Às vezes a gente passa um ano sem lembrar. Aí tá lá a gente assistindo uma novela. Menino, lá em 2024. Pois a Dani não falou isso aqui comigo. Porque se a gente não elabora, vai sempre voltar. E diferente de coisas que a gente acha, né? A senso comum. Que fica do mesmo jeito, não fica. Quando você pega uma casa, você fez uma casa, tá ali ó, novinha, toda bonita, não tem nada assim, recém-feita. Tive uma proposta, vou pra ir para São Paulo, vou fechar a casa. Quando você volta para cá na casa, como é que ela tá? Toda suja, às vezes precisando de um monte de reparos. Às vezes com alguma coisa quebrada. Da mesma forma funciona a nossa saúde emocional. Quando a gente tem um problema, o problema não regride. A gente precisa ter isso em mente.
Se eu tenho ansiedade, a ansiedade não vai diminuir. Ela pode estabilizar, a depender, mas quando ela volta pior. Da mesma forma é o tempo. A gente diz que o tempo resolve tudo. Não deixe que o tempo resolva. O tempo só resolve o que a gente quer que ele se resolva. Porque não existe a inércia para a saúde mental. Ou a gente melhora ou a gente piora. Do jeito que está, a gente não fica. Só que para melhorar eu preciso de um processo para que isso aconteça. Eu não posso levar a vida a Zeca Pagodinho. Deixar a vida me levar. Porque qual é o caminho que essa vida vai me levar se eu não escolho? Se eu não sei para onde eu quero ir, qualquer caminho me serve. E muitas vezes esse caminho me adoece. Seja numa relação que eu não quero sair, seja no não que eu não disse, seja em uma situação que eu aceitei. Porque tudo isso vai construindo ali um lugar que vai te levar para o adoecimento. E aí a gente pensa que tudo isso vai juntando ali e transborda. Pode passar. No último ano, o copo de 727 mil pessoas transbordaram. E não teve volta. Porque esse número é o número de suicídio que a gente tem no mundo. Se a gente pensar para as tentativas, esse número sobe para quase 2 milhões. No último ano, 727 mil pessoas tiveram seus corpos transbordando. E muitas vezes no silêncio. E o suicídio, gente, não é somente falar de morte. O suicídio ele serve para a gente falar da vida. Recentemente a gente teve no município um caso de suicídio, que a gente chama de um suicídio clássico, de um jovem de 26 anos. Teoricamente, quando a gente pensa a senso comum, meu Deus, o que é que levou ele a fazer isso? Trabalhando. Uma família. Ah, não. E aí, quando começou a se mediar sobre o que tinha acontecido, aquilo me doeu muito como profissional da psicologia e como ser humano. Você ligava nas rádios, as rádios queriam dar o motivo do suicídio. Diziam que tinha feito, que não tinha sido feito, que fez o que acabou de fazer. Isso não existe quando a gente fala de suicídio. Vocês já ligaram no Jornal Nacional, porque o Jornal Nacional está noticiando como fulano tirou a própria vida? Por que ele fez isso? Justamente porque o suicídio ele é uma questão tão complexa e tão delicada que a gente precisa entender que não existe um único motivo. E que o suicídio não afeta somente quem se foi. Afeta muitas vezes quem ficou. A família, que vai ficar numa dúvida a vida inteira se perguntando. As pessoas que estão em volta. Como eu não percebi? Eu vivia com ele todo dia, não olhei, não observei. As outras pessoas que estão ali adoecidas também. Porque o suicídio é um problema de saúde pública. E muitas vezes são dores silenciosas, que não escolhe faixa etária, que não escolhe classe social, que não escolhe raça, que não escolhe moradia. A gente tem ali os marcos que a gente precisa estudar para saber quais são as áreas mais difíceis. Mas a gente vê acontecendo com toda e qualquer pessoa, porque ninguém está isento de adoecer. Alguém programa para quebrar um braço? Para ter uma válvula do coração ali entupida? Só que quando a gente vê alguém morrendo por um câncer, a gente coloca que é uma doença. Mas quando a gente vê alguém morrendo por suicídio, foi falta de Deus, foi fraqueza, foi fulano, viu? Tá vendo que a culpa é de fulano que não fez isso e não fez aquilo? Só que quando uma pessoa adoece do coração, ninguém vai lá no cardiologista para dizer, olha, a culpa foi do senhor, viu? Então, assim, falar dos
Setembro Amarelo, falar de suicídio, deve ser além do que a gente vê. Porque, além de ser um tema delicado, é um tema que não acontece somente em setembro. Esse número não se construiu em um mês. E olha que esse número é o que chega para os dados oficiais. E quantas pessoas morrem e não chegam até o hospital para que esse número seja contabilizado? Esse número é muito menor perto da dimensão do que se de fato é. E uma das coisas é fato, gente. Quem comete suicídio não está tirando a própria vida. Está tentando sanar um sofrimento. Muitas vezes a vida está tão difícil de ser sustentada, de conseguir ali achar um caminho possível, que a morte se torna um caminho. Da mesma forma que assim não se constrói de um dia para o outro, a não ser em casos como eu vou falar de crise. Mas é uma construção que vai acontecendo. Daqueles gestos que a gente falou ali do copo enchendo, das invalidações que muitas vezes a gente faz, dos processos que a gente vivencia em silêncio. Porque, como Freud pontua, a fala cura. Mas quanto difícil é, muitas vezes, se permitir falar do que nos dói. Porque quando a gente fala, a gente se permite que doa novamente. E aí eu parto do princípio, principalmente na clínica, que muitas vezes vai ter que doer como nunca doeu. Vai ter que assim sangrar como nunca sangrou, para que não mais doa. Mas nem sempre a gente consegue ter esse movimento de cuidado, porque muitas vezes o copo já transbordou e a gente não viu. E aí a gente fala de suicídio na escola, justamente porque quando a gente fala de suicídio, a gente está falando da vida. A gente não está aqui falando de como a gente pode minimizar ou salvar ninguém. Mas a gente está falando de como pode ser construída uma vida que vale a pena viver. A escola, ela é uma microsociedade. Ela é o espaço onde os vínculos acontecem, onde os atritos acontecem também, onde a gente passa muito tempo. E falar do Setembro Amarelo é justamente falar de como a vida se constrói aqui dentro e como isso pesa muitas vezes lá fora. E vice-versa. O Setembro Amarelo ele é uma campanha de conscientização para a gente falar da prevenção do suicídio, mas principalmente falar sobre a ambivalência do viver e do morrer. O Setembro Amarelo ele surgiu em 1994 e ficou conhecido como o legado do Mustang Amarelo. Um jovem de 16 anos cometeu suicídio nos Estados Unidos. E os pais dele perceberam que isso estava acontecendo com uma certa frequência e não estava sendo feito nada. Eles pegaram o Mustang Amarelo do filho e saíram distribuindo, não tem esses lacinhos amarelos que a gente vê na campanha, partiu daí. Saíram distribuindo os lacinhos e falando para a população o quanto estava doendo neles a partir do filho. E aí isso se postergou aí por muitos anos. E em 2015, o Brasil adotou o Setembro Amarelo junto com a Associação Brasileira de Medicina, a Associação Brasileira de Psiquiatria, o Centro de Valorização à Vida e as demais áreas foram ali agregando. Então, quando a gente fala, né, do Setembro Amarelo, a gente está falando de vida. De como muitas vezes a vida fica tão pesada que a morte se torna um caminho. E ter momentos como esse é justamente para que a gente enxergue que existem caminhos possíveis ainda em vida. Com escuta, com acolhimento, com silêncio, com sim, com não, com um gesto de afeto que se constrói no cotidiano. Não em um dia ou outro, mas em todos os dias que a gente consegue fazer, nem que seja 0,01%, por mim e pelo outro. Porque quando eu estou cuidando de mim, como a gente falou lá no início, eu também estou cuidando do outro e da sociedade que está à minha volta. E aí a gente pensa... muitas vezes quando se fala em saúde mental,
O que aconteceu? O que é isso? Porque a gente tem um grande arcabouço de informações, digamos assim, principalmente hoje com as redes sociais. Mas muitas vezes as informações que a gente tem não chegam com uma certa qualidade para a gente pensar isso no cotidiano. Vocês sabem o que é uma crise? Quando alguém fala, fulano está em crise. Ninguém de vocês sabe, porque eu já falo demais. Crise, eu acho que é apresentar um comportamento anormal, eu acho, né? Que assim, que a gente acha que está fora da normalidade ali, aí a gente identifica como uma crise. Uma mistura de emoções, não? Uma mistura de emoções. Na prática está bem calado, não falar com ninguém. Também. Pode ser também, E o surto? Quando alguém fala, fulano surtou. Eu falei isso. Eu vou responder esse questionamento tudo com um exemplo meu aqui na escola. Há alguns anos, eu acho que tem 2 anos, mais ou menos, aí o copo transbordou e aí eu surtei no meio do intervalo. É quando você já não segura, digamos isso, alguma situação emocional. É uma crise. É uma crise. E aí é por isso que a gente precisa saber o que é para a gente conseguir ajudar. Muitas vezes o fato de a gente não ter conhecimento com o que está acontecendo ali com o outro faz com que a gente piore a situação do outro. O conhecimento salva vidas. Isso seja numa prática de saúde mesmo. Quantos bebês já não foram salvos porque os pais sabiam aquela manobra de... esqueci o nome, que é para desengasgar a criança. Como é isso? Da mesma forma com a saúde mental. Nós estamos articulando nas escolas uma formação justamente para conseguir com que vocês tenham capacidade e habilidades desenvolvidas para conseguir ajudar as pessoas que estão à volta de vocês. Esses dias, um aluno mandou mensagem para os colegas, ele estava em casa, ele não veio esses dias, ele não veio para a aula nesse dia, e ele começou a mandar mensagem se despedindo para a turma. Eu e a coordenadora perdemos o juízo, porque a gente não sabia nem como ajudar, se ligava para o menino, se agravar o caso, ele estava só em casa, os pais não estavam, e ele mandando mensagem para a turma se despedindo. Aí eu liguei, falei lá do meu jeito, e eu digo, meu Deus, eu não sei nem falar sobre esse assunto. Falei lá do meu jeito, Adriana, ligue você que tem um jeito mais para conversar. Ela, olha, não vamos comentar assim que um outro sabe, nós também vai perder a confiança. Aí pronto, sei que nós conversamos com ele do nosso jeito, sem saber alguma técnica, alguma coisa para ajudá-lo, mas deu certo que ele, né, não fez. E assim, pensamentos suicidas, tanto no quadro dos nossos colaboradores quanto de aluno, a gente escuta isso bastante, entendeu? E assim, é um campo novo, no qual a gente não sabe como proceder em algumas situações. Isso que Ricardo trouxe é muito valioso para a gente pensar, porque já é uma situação vivenciada, não é uma teoria, Sim. É prática, é algo que está ali acontecendo. Nessa situação, vocês acham que a gente deve fazer o quê? Alguém mandou uma mensagem para vocês, um aluno, um colega, fulano, olha, tchau, a vida foi boa, mas acaba agora. Não, a minha primeira reação foi construir uma rede de apoio. Foi conversar com o diretor, e aí Adriano também, e aí eu fiquei muito preocupado, e aí eu tentei manter contato o tempo inteiro, e aí conseguimos manter contato o tempo inteiro, só que aquilo me tira muito o sono, e conversei bastante, conversamos bastante,
Até que, consequentemente, melhorou. Mas assim, nós não sabemos até quando essa melhora vai durar. Essa compreensão. Isso. Esses dias me procurou, disse que ia pedir perdão a uma amiga. Eu falei, você está fazendo a coisa correta. Que era algo que eu já tinha pedido a ele há muito tempo para fazer. Não sei se ele fez. Então, assim, é uma construção que eu não sei lidar. Né? Nós temos que ter um cuidado, né? E você também tem que ter cuidado com o que vai falar. Você não pode dizer assim, fulano, sobe o que vai. Não, você tem que ter, né, construir uma estratégia, né? E aí conversamos muito, mas realmente precisamos dessa formação, né? E saber entender, compreender para resolver. Não totalmente, né? Mas... E hoje é 8, nós teremos um momento assim, com o profissional, agora é só para os alunos, entendeu? A fala direcionada para eles. Eu fui falar com a aluna só para fechar esses dias na sala. A menina tão calma que na escola, estuda aqui desde as séries iniciais, a menina surtou. Ela nem sabia falar, só gritava. Ninguém me escuta, aquele caso lá. Eu disse, essa menina aqui não era assim. Meu Deus, o que aconteceu? Ela gritava tanto calma, ela fazia assim, ó, na minha sala. Eu disse, calma, eu não vou ligar para sua mãe. Quando eu falei isso, ela foi se acalmando, aí eu fui, dei uma água ali a ela, pronto. Mas quando eu procurei entender o que ela estava vivendo, sem que eu acionasse a família, foi onde eu consegui adentrar ali e controlar aquela situação. Nessa situação específica da menina, é assim, ela está apaixonada. Aí eu lembro sempre da questão da validação. Aquela paixão dela é real, aquele amor dela é real. Então todo mundo encontra com aquilo. Imagina como a cabeça dela não fica. Talvez tenha sido eu o cupido contrário. Mas não tinha jeito, eu tenho que comunicar, não tem jeito. E aí gera todos esses movimentos, mas a gente vai pensar nesses movimentos a partir de agora. É brabo. Primeiro a gente precisa diferenciar o que está acontecendo. Crise, isso que a Diana trouxe é uma crise, isso que aconteceu com a aluna é uma crise, isso que aconteceu com outro aluno da mensagem é uma crise. A crise é um momento de desorganização mental, é quando você já não tem ali mais recursos possíveis para lidar com aquela situação. Na maioria das vezes acontece com um gatilho específico. Uma situação gera uma desorganização e ali seu ego fragiliza, você não tem mais recurso. E aí você chora incontroladamente, seu corpo começa a paralisar de algum modo, taquicardia, mão que soa, os pensamentos parecem que estão ali, você não sabe nem para onde está indo, nem para onde chega, nem para onde vai. Tem pessoas que têm ali sintomas mais acentuados e precisam até mesmo de hospitalização. Então a crise, ela parte da falta da defesa do eu, quando a gente tem um excesso de angústia ali, aconteceu. Fui ter uma conversa difícil e eu saí morrendo, como dizem, né? Aquilo ali é uma crise. O choro incontrolável, a taquicardia, a palpitação. Uma aluna que vivenciou uma frustração amorosa e eu vou me matar, e eu não aguento mais, e eu vou morrer. Isso muitas vezes acontece principalmente na adolescência, porque a adolescência tem ali uma encenação muito forte para conseguir validar suas emoções. Isso parte de uma crise. Na crise, a gente consegue controlar ali muitas vezes com a nossa própria presença. A gente consegue sustentar um vínculo em uma crise. Diferente de um surto. O surto, gente, ele parte de uma perda da realidade. Quem está em surto não tem dimensão do que ele está fazendo, de quem ele é, de quem você é. E aí, muitas vezes, situações de agressão física, até mesmo de morte, acontecem com pessoas em surto. Porque no surto, ele perde totalmente a consciência da realidade. E geralmente, uma pessoa em surto é nítido. Porque quem está em surto mesmo, começa a falar de modo desconexo. Se você pergunta quem é, essa pessoa não sabe. Ela não chega a paralisar, porque na crise muitas vezes a gente paralisa. Você fala, eu tenho consciência que você está falando comigo, mas eu não consigo verbalizar para responder. Já no surto, não. Quem é você? Porque o surto muitas vezes parte ali de uma questão psiquiátrica, na sua maioria. E no surto, diferente da crise,
A ação imediata que tem que ser feita é acionar a área de saúde. Não é indicado que em nenhuma situação você fique com a pessoa em surto sozinho. Diferente de uma crise que você pode ficar ali manejando para a crise passar, a pessoa ir lá buscar outros recursos. No surto, não. No surto, eu percebi que a pessoa está em surto, eu preciso acionar a assistência ali médica para que isso seja contido. Até porque pessoas em surto, isso é comprovado cientificamente, elas têm quase o dobro de uma força. Pessoas em surto, para você conter, é muito difícil. E aí, muitas vezes a pessoa se machuca, porque, né, acha que é uma crise, aí vai lá tentar segurar, a pessoa, buf! Então, no surto, existe essa perda total de contato com a realidade. Então, vocês conseguiram diferenciar o que é uma crise do que é um surto? Sim. E é justamente por isso, inclusive, diante dos inúmeros casos aí de feminicídio, né? Sim. Muitos agressores surto, né? estão alegando surto justamente porque perde essa consciência, né? Inclusive, está ainda mais, inclusive, na área científica sobre o uso dos diagnósticos para, digamos que, de algum modo ali, desviar da lei. E aí, o que fazer quando uma crise acontece? Na crise, o que faz muitas vezes diferença é a presença do outro, como um lugar seguro. O primeiro passo para a gente pensar numa crise: calma. Se eu percebo que eu não vou conseguir manter a calma, o primeiro passo que eu tenho que fazer é acionar quem eu sei que vai. Porque se eu me desesperar junto, a gente sai de uma para duas pessoas em crise. Então, assim, se eu percebo que não, eu não consigo lidar com isso aqui, então eu vou acionar Ricardo, porque eu sei que ele vai conseguir ali pensar melhor que eu nessa situação. Porque se eu não consigo manter a calma, eu não tenho como raciocinar o que eu vou fazer para ajudar aquela pessoa. Só que para saber isso, eu preciso saber mais uma vez os meus limites. Eu consigo lidar com essa situação? Não, eu não consigo. Eu sei que aqui vai me desesperar, então eu vou acionar alguém. Porque numa crise pode acontecer muita coisa. A pessoa pode paralisar, a pessoa pode dizer que vai se matar, a pessoa pode gritar, pode querer correr. Então eu tenho que ter a dimensão que eu não sei como é que aquela crise vai percorrer ali. Porque às vezes a pessoa só quer sentar e chorar. Então você só vai precisar sentar ali com ela. E outras vezes você vai precisar conter a pessoa para que ela não se machuque. E eu preciso ter dimensão de até onde eu consigo ir. Até onde minha calma permite. Porque senão eu vou sair de uma ajuda para um lugar de intensificar ali que já não está tão interessante. Thalita, eu uso isso, né? Às vezes funciona. Quando eu percebo que eu estou ficando assim, agitado, alguma coisa, a gente procura sair daquele ambiente, né? Aqui teve algumas situações com alguns dos nossos colaboradores que eu percebi um comportamento que a pessoa estava um perfil diferente dentro da sala, entendeu? Assim, mais agitada, que não era aquele perfil que aquela pessoa tinha. Aí eu sugeri até o quê? Fique uns dias na sua casa, vá descansar, que a gente dá um jeito. Não é melhor fazer assim, dessa forma, do que chegar, tipo, bater um aluno, ou se não surtou na sala. Né? Então a gente tem que, quando chegar nesse ponto, olha, eu tô assim, deu um sinal, às vezes é muita correria, eu não percebo, mas se chegar a esse ponto, é melhor, né, a pessoa dar uma pausa. Né? Esse pausa de respiro. Sim. Só que muitas vezes a gente não consegue Não ter essa consegue, né? dimensão, e é quando a gente vê, a gente já está ali no meio. E aí isso que o Ricardo trouxe faz parte também do manejo. Oferecer uma escuta em um espaço seguro. Na maioria das vezes, eu preciso tirar a pessoa ali daquele ambiente para colocar em outro, porque aquele ambiente já é um gatilho para a pessoa. A crise começou na sala de aula, eu vou tirar água, para. E é interessante ir para lugares e ambientes que não tenham tanta agitação, que não tenha ali tanto movimento, muito estímulo, tanto auditivo, visual, porque isso faz com que a mente comece a ficar ainda mais agitada. Thalita, mas é no telefone e a pessoa está lá do outro lado do mundo, e agora? Outro ponto. Quem está em crise não entende coordenadas muito complexas. Quem está em crise, você precisa falar o óbvio e rápido e simples. Não, sai daí. Fulano, você está onde? Estou na sala. Vá para a cozinha.
Porque se você dá muitas coordenadas, ele não vai conseguir entender e vai ficar ainda mais ansioso e vai piorar o fato. Então, assim, tirar essa pessoa dali para um espaço seguro, porque faz com que diminua a intensidade do gatilho. Acolher sem julgar. Ponto básico que a gente já vem trabalhando aqui. E aí eu percebo que essa pessoa está ali em crise, que ela não vai evoluir para uma crise que precisa hospitalizar, por exemplo. Eu só vou precisar ficar ali. Um dos principais erros que a gente tem quando a gente vai tentar acolher alguém é tentar interpretar o que está acontecendo. E isso não funciona. Porque a interpretação parte da nossa percepção e não do que aconteceu com o outro. Quem está em crise não está querendo que você interprete o porquê ela está em crise, para que você ajude. Ela precisa da sua presença para que ela se sustente naquele momento. E aí às vezes a gente quer interpretar, mas mulher, o que aconteceu? Não, mas isso daqui não, mulher, não, mas... Aí a ladeira aqui, ó, vai descendo. Porque na crise a gente não tem ali a capacidade de conseguir elaborar o que o outro está falando. E se eu tento interpretar, e eu já estou ali impactada com a situação, eu vou interpretar pelo que eu acho, e não pelo que de fato é. E isso se torna perigoso. Para vocês terem noção, atualmente eu trabalho com psicanálise na clínica. Para você chegar na fase de análise, que é quando eu começo a interpretar alguma coisa, você tem que estar pelo menos comigo em umas 10 sessões. Para que a gente comece a interpretar o que você está querendo trazer ali. Interpretar para ter um manejo, para ter uma forma de lidar que ajude e não atrapalhe, exige de muita escuta, de muito estudo. E quando eu coloco muito, é muitas horas sentada ali, lendo, até explicar o meu. De muita supervisão e de muita análise para entender o que é meu e o que é seu. E aí, como é que eu vou querer fazer isso em 5 minutos? Só que isso acontece porque a gente acha que coisa de saúde mental todo mundo lida, todo mundo faz. Se seu carro quebra, você vai abrir lá para trocar as coisas? Ou você vai ligar para o mecânico? Eu mesmo, se meu carro parar no meio da rua, tchau. Que a única coisa que eu sei fazer no carro é ligar e parar para abastecer. Passou disso, você já nem você teve que pagar R$100 para calibrar um pneu. Oxe, meu Deus do céu. Porque eu parei no posto, não sabia calibrar e me ferrei. Como era uma viagem longa, aí o cara estava lá e disse, moça, você me ajuda? Ele disse, moça, eu não posso. Ele disse, não, moça, eu te ajudo, eu te dou uma gratificação, mas me ajuda. Ele disse, então a gente vai calibrar. Aí quando terminou, eu falei, moça, quanto é isso? R$100 paga. Como eu já tinha pedido para fazer. Mas já aprendeu? Aprendi. Na verdade, você não pagou por isso, pagou no curso, né? Aprendeu. Só que eu não aprendi ali prestando atenção com ele. Aí quando eu cheguei em casa, eu falei, papai, precisa calibrar um pneu. Aí papai, não, acabei de achar R$100 ali, compra ele calibrar um pneu, que é de graça. Porque muitas vezes a gente acha que sabe fazer tudo. Não, eu dou um jeito, eu faço. Mas existem situações que não tem como a gente dar um jeito. Porque da mesma forma que vocês estudaram anos para estar em sala de aula, se vocês me colocarem lá, eu não vou fazer nada. Porque eu não sei a base pedagógica. Da mesma forma que se vocês me colocarem na cozinha para fazer uma merenda, os alunos vão passar fome. No máximo que vão ter um suquinho com biscoito. Porque eu não sei cozinhar em grande quantidade. Da mesma forma que se me colocarem na portaria e o pai chegar, eu vou entrar. Pode entrar. Porque existem coisas que a gente não vai dar conta, porque não é só fazer. Ah, não, eu faço. Não é só escutar, eu escuto. E aí é quando a gente percebe que muitas vezes o fato de a gente perceber que não é tão simples quanto parece, é o que pode salvar uma vida ou não. Por isso que é importante que a gente tenha a noção que muitas vezes a gente precisa chamar alguém da equipe de referência, que na maioria das vezes é a gestão. Em escolas que já tem os psicólogos, quando acontece qualquer crise ou qualquer evento maior, a gestão já me liga e eu vou até se eu não estiver. Mas quando não se tem,
aí a gente já aciona a gestão. Inclusive, é uma das pautas que eu levantei até no dia que a gente estava lá. O treinamento da gestão para lidar com essas questões. Por quê? Se a escola não tem psicólogo, vai chegar para quem? Para a gestão. Então, assim, entender que muitas vezes eu vou precisar chamar alguém. E que muitas vezes somente a escola não vai dar conta. A gente vai precisar acionar ali as redes. Seja o SAMU, seja o PSF se tiver. E um outro ponto é, em casos como esse que o Ricardo falou, que a pessoa ligou, não, estou ali, né? Eu vou fazer algo. Tem que ser acionado todas as redes possíveis de suporte daquela pessoa. Por isso que é interessante, eu não sei se aqui já funciona, mas, por exemplo, lá no Joá eu mapeei todas as crianças que têm algum perfil comportamental de crise ou de alguma situação psicológica e mapeei todas as redes de suporte que aquela criança precisa. Isso a gente faz muito na clínica, porque a gente tem um plano de segurança de cada paciente. Nessa situação eu ligo para fulano, nessa situação eu chamo ciclano, nisso aqui eu aciono isso aqui. Por quê? Eu não posso dizer para o aluno, para o meu colega, não, mulher, tá bom, vai ficar só entre a gente. Porque eu não sei o que vai acontecer lá na frente. Então é obrigatório mapear a rede de cuidado. Thalita, essa pessoa, a família dela é pior do que a gente não dizer, na verdade. Porque vai xingar, vai bater. Aí a gente precisa acionar a assistência social. CREAS, CRAS, conselho, para que a gente consiga fornecer ali o suporte. Porque não existe como lidar com saúde mental sozinho. Se essa criança, se esse adolescente, se esse meu colega vive numa família com violência, com desestrutura familiar, ele não vai ter o cuidado que ele precisa. Então eu preciso acionar a rede. Eu vou ter que acionar a rede. E isso muitas vezes é delicado, porque a rede é falha, às vezes é perigoso. Pensando nisso aí que você está falando, no momento emergencial que está só você e a pessoa, além da presença, que é uma grande coisa, eu tenho um amigo que ele é TRG, não sei se você já ouviu falar TRG, ele faz terapia também, né? E ele diz que existem também algumas técnicas físicas mesmo que podem ajudar. Aí eu gostaria de saber, no caso, como aqui na escola, no ambiente, às vezes um aluno vem, você está em crise, além de você oferecer a sua presença no campo de estudo que você estudou, existe assim uma massagem, uma respiração, algo do que possa fazer enquanto não chega, talvez uma ajuda? Existem algumas coisas que a gente pode fazer dentro desse campo. Primeiro, a respiração. Respiração diafragmática, que é uma forma de controlar ali a estimulação do corpo. Você vai pedir para a pessoa respirar, enchendo todo o pulmão de ar. Na maioria das vezes eu peço para ela colocar a mão, porque ela já vai ter ali um lugar de sentir de segurança. Ela vai sentir que o corpo dela está ali. Porque uma das questões da ansiedade é que muitas vezes a gente tem ansiedade e evolui para pânico. E no pânico a gente acha que a gente está morrendo. Então, quando ela percebe que o corpo dela está ali, que ela está respirando, que ela está conseguindo pegar e deixar lá aí, isso já vai ajudar. Então, respiração diafragmática. Se vocês tiverem gelo, água gelada, um pouco de gelo, coloca na mão. Porque o gelo ativa um neurotransmissor que faz com que você preste atenção na sensação térmica e não necessariamente no que você está pensando ou no que você está sentindo. Levar para um lugar que é tranquilo e pedir para que a pessoa detalhe o que é que ela está vendo. Mas essa parte do lugar só funciona com crises leves, que a pessoa ainda tem ali o raciocínio preservado. Você está vendo o quê? Você está sentindo o quê? Qual é o cheiro que você está sentindo? Porque aí ela vai prestar atenção no seu comando e aí vai saindo da crise. Isso serve para casos de médios além. Em caso que a pessoa já está ali toda para tirar o foco, né? Isso, tira o foco da crise, já não funciona tão bem. E uma das questões que eu gosto muito, que eu uso muito no consultório e na escola, é a escrita terapêutica. Quando passa a crise, eu sempre oriento. Eu dou um caderninho. E eu falo, olha, esse caderninho é uma forma de quando você sentir que o coração está palpitando, que alguma coisa vai sair ali de ordem, você escreva.
Porque a escrita terapêutica, ela não tem ordem, ela não tem regra gramatical, ela não tem beleza. Ela é para ser terapêutica, para você colocar para fora o que está doendo ali dentro. E eu senti que isso amenizou muito a presença de crise, principalmente quando eu trabalhava no marido, que era adolescente. Porque adolescente tem sempre muito. É muito o que falar, é muito o que dizer, é muito o que sentir, às vezes não é muito, não quer fazer nada. Então, a escrita, e como ele sabe que aquilo é dele, que ninguém vai ter acesso, permite com que externalize. E isso serve pra gente quanto adulto. Eu gosto muito da escrita terapêutica, acho muito boa. E muitas vezes a fala. Às vezes a gente pode ali criar um grupo só, a gente mesmo, né? Só nós. Não, eu não quero escrever, tá ligado? Liga o microfone e fala. Depois manda o áudio, tá bom. Ninguém vai ver, só vai dar você mesmo. É uma forma de colocar pra fora. Porque quando a gente externaliza em palavras, a gente muitas vezes percebe que nem era tão grande como estava aparecendo aqui dentro. E isso ajuda muito. E aí essas técnicas são técnicas que dá para se fazer em ambiente escolar, porque demanda ali um pouco recurso e que é uma coisa mais rápida. Bom, Ficou claro. Deu para entender, gente, as técnicas? Foi entendido para vocês? Encaminhar a rede, não interpretar. Vamos para o Vamos evitar gravar crise. A gente aprendeu o que é crise, o que é surto, a gente aprendeu o que fazer, mas antes muitas vezes de saber o que fazer, a gente deve saber o que não fazer. Se eu tenho dúvida do que eu vou falar, silêncio. Se eu tenho dúvida do que eu vou fazer, silêncio também. Porque muitas vezes, se eu não tenho dimensão do que eu falo, às vezes eu corro o risco de minimizar o que o outro está sentindo, de invalidar aquela dor. Muitas vezes eu corro o risco de comparar com outras situações e aumentar ali aquela cobrança que a pessoa já está sentindo por si só. Então, assim, entra no lugar de manter a calma. Se eu percebo que aquele lugar ali vai me deixar ali desestruturada de alguma forma, olha, eu não tenho muito o que te falar, mas eu estou aqui com você. Apoia o silencio. Exatamente. E isso é muito importante. Porque existem situações que de fato mexem com a gente. Eu já tive todas as situações de suicídio até agora que vocês possam imaginar. Eu já tive um paciente em Portugal me ligando 2 da manhã. É agora. E o telefone de contato dela de emergência é a mãe dela que estava em Belo Horizonte. Em Portugal só tinha ela e ela. Já tive um paciente que me ligaram do hospital, olha, sua paciente acabou de dar entrada, tomou 450 gotas de Rivotril. Corre aqui. Esses dias eu acordei, eu costumo no sábado dormir um pouco até tarde. Aí esses dias eu acordei cedo. Não sei o porquê que acordei cedo esse dia. 6 horas da manhã eu estava acordado, com o celular na mão. Quando eu peguei o celular, um colega postou uma mensagem se despedindo das filhas, todo mundo. Quando eu vi aquilo, eu disse, meu Deus, por que eu fui ver isso aqui agora? Aí eu comecei a ligar para o povo, mas todo mundo dormindo. Eu disse, vou ligar para ele. E comecei a ligar, chamou, ele não atendia. Eu sei que a mensagem era despedida mesmo, colocou as filhas, não sei o que e tal. E uma pessoa que eu convivo todos os dias, todas as reuniões, normal. Entendeu? Nunca demonstrou nenhum... Feliz? Sim, feliz, tudo pra frente. E quando eu vi aquela mensagem, eu já fez uma besteira essa hora, quando eu não consegui falar com ninguém, aí eu sei que... Mas eu tentei uma rede de apoio, algo que é próximo a ele, aí a pessoa também viu e entrou em contato com ele e amenizou a situação. Só que é tão assim, durante o momento ali, para você ter uma saída, ajudar, é complicado. Eu e a coordenadora, eu ligo para a mãe do menino ou não ligo? Eu não, se você ligar, ele vai quebrar a confiança que a gente já convenceu. E eu, meu Deus, mas esse menino faz alguma coisa, é o que eu pensava, faz alguma coisa, e a mãe vai descobrir que eu sabia que ele ia fazer, é o medo. E a forma como ele falou, se Sim. você falar para minha mãe, Foi. eu disse, eu já entendi a Mirella, não vai acontecer nada sobre isso aqui. Mas se você falar para minha mãe, ela observa, a gente não sabe como reagir. E agora? A gente faz o quê? Aí nesses casos, por exemplo, se a pessoa tá lá, se você falar não sei o quê, olha, eu vou precisar chamar alguém. Quem é que você quer que eu chame? Já que você não quer a sua mãe. Porque eu não posso lhe deixar sair daqui sozinho.
eu vou ter que chamar alguém. Porque tem riscos. Eu sempre faço um processo de conscientização. Porque assim, o adolescente muitas vezes ele não quer chamar porque ele não tem o apoio. E muitas vezes ele não quer chamar porque ele não quer chamar, porque ele acha que vai dar conta sozinho. E aí eu preciso trazer para ele o senso de responsabilidade. Eu vou ter que chamar alguém. Porque você precisa de apoio. Eu preciso, né, ampliar a rede de cuidados para você. Né? Porque é uma forma de se resguardar enquanto, né, profissionais e também de ampliar a rede de cuidado mesmo. Mas isso que o Ricardo falou é muito comum. Quando a gente está ali no momento, muitas vezes a gente não sabe o que faz, a gente paralisa. Principalmente se for alguém que a gente tem alguma proximidade. Por isso que é importante a gente pensar quem buscar, onde buscar e o que fazer. Dentro dessas opções, a gente tem opções para buscar para a gente e quando a gente quer cuidar do outro também. Vocês já ouviram falar no CVV? Centro de Valorização da Vida? Não. Eu já tenho um pouco conhecimento. O CVV, gente, ele serve como um recurso para momentos que você só quer falar e você não sente que não tem com quem. Eu quero falar, eu estou ali angustiada, estou entrando numa crise, mas eu sei que eu não posso falar com meu marido, eu sei que eu não posso falar com a minha amiga e eu quero alguém para falar. O CVV, ele é o Centro de Valorização à Vida, porque ele, através de mensagens e através de ligações, ele permite que você consiga externalizar ali e ele traz movimentos para você perceber ali o valor, né, que a vida tem de algum modo. Ele é através do 188. A ligação é gratuita, funciona independente de você ter crédito ou não ter, se o chip está bom ou está ruim. Então você liga lá e aí vai ter alguém que vai atender. Às vezes demora um pouquinho, isso é um fato, porque tem uma demanda muito alta. Por ser um serviço gratuito, um serviço de qualidade, a gente sabe que demanda muito. Principalmente porque no Brasil a gente não tem acesso à saúde mental de forma tão fácil. Então quando a gente tem algo bom e gratuito, isso muitas vezes acaba sobrecarregando. Mas é uma forma de você ter alguém que vai te escutar sem julgamento, que vai permitir que você fale, que vai colocar ali um espaço seguro para você sentir o que você tem que sentir. O SAMU funciona em casos que estou em crise e estou achando que minha mente vai me levar para um lugar não tão interessante. Você pode acionar. E pode acionar o SAMU se você, por exemplo, no caso de Ricardo, você viu alguém ali e você sabe onde essa pessoa mora e ela já deixou claro que ela está ali para fazer alguma coisa. Pode, nesse caso. Você pode acionar. E se acontecer alguma coisa também, alguém tomou uma medicação, alguém tentou ali sanar a própria vida, vocês podem chamar o SAMU. É muito mais difícil a gente chamar o SAMU quando está em crise, porque o SAMU ele tem um algoritmo próprio, ele tem uma redezinha lá que ele faz a articulação de quem precisa mais e quem precisa menos. Isso acontece pela forma como a gente fala. Então, muitas vezes na crise a gente não consegue se organizar direito e aí o SAMU entende que é uma demanda que não é prioritária. Aí fica lá no final da fila. Tem esse porém. Mas é um recurso também. A assistência social, o SUAS, da mesma forma que a gente tem o SUS, que é para a área de saúde, o SUAS é a parte de assistência social. CRAS, CREAS, CAPES. É uma forma de ter atendimento psicológico, de ter escuta e muitas vezes de ter orientação. Às vezes a gente só precisa de uma orientação do que fazer